Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aulinha de ciências nós vamos estudar a classificação dos animais, parte 2. Mas antes disso, vamos revisar. Todos nós sabemos que no nosso planeta existem diversos animais de todos os tamanhos e que vivem em locais muito diferentes uns dos outros. Para ficar mais fácil a identificação dos animais, existe uma classificação geral que é dividida em dois grandes grupos, os animais vertebrados e os animais invertebrados. Os animais vertebrados é o grupo dos animais que possuem a coluna vertebral, assim como os humanos. Essa coluna pode ser formada por ossos ou cartilagens, que ajudam esses animais a sustentar seus corpos, proteger o encéfalo e a medula nervosa. E os invertebrados é o grupo dos animais que não possuem esqueleto como forma de sustentação do corpo. Como existem milhares de espécies e subgrupos nessa classificação, nós vamos estudar os principais. Os animais vertebrados se dividem em 5 grupos. Vamos conhecê-los. Olhem só estes animais. Tenham atenção à coluna vertebral que está no seu esqueleto. Este grupo de animais é o grupo dos animais vertebrados. Os animais vertebrados são mamíferos, peixes, aves, répteis e anfíbios. Vamos conhecer os mamíferos. Os mamíferos são animais vivíparos, ou seja, eles nascem da barriga da mãe. As mães dos mamíferos têm glândulas mamárias que produzem leite, assim podem alimentar suas crias. Dentro da boca, tem dentes para mastigar os alimentos. São animais que respiram por pulmões. São animais de sangue quente. E a maioria deles tem o seu corpo coberto de pelos. Podem viver na terra, na água e podem até voar. O maior mamífero se chama baleia azul. Vive no mar e seu comprimento pode chegar até 30 metros, quase tão grande quanto uma quadra de basquete. O cavalo é outro mamífero. Você sabia que os dentes dele não param de crescer nunca? O segundo grupo é o grupo dos peixes. Eles podem viver tanto em água doce quanto em água salgada. São animais ovíparos, ou seja, nascem de ovos. Tem barbatanas para se moverem pela água. E seu corpo termina em uma cauda, que o ajuda a nadar. Como vocês podem ver, o seu corpo é cheio de escamas. Como são animais aquáticos, respiram através das brânquias. Os peixes são animais de sangue frio. E tem o esqueleto mais simples de todos os vertebrados. Vocês sabiam que tem peixes como a enguia e o salmão que viajam da zona de água salgada para a zona de água doce? Que viagem! O próximo grupo são as aves. As aves são animais ovíparos, ou seja, nascem de ovos. Caminham sobre 2 patas e têm 2 asas. Por isso podem voar. Mas tem algumas aves, como a avestruz e o pinguim, por exemplo, que não conseguem voar, mesmo tendo 2 asas. Os esqueletos das aves são muito leves, pois eles são ocos. As aves respiram pelos pulmões. E são animais de sangue quente. Se alimentam pelo bico que não tem dentes.
e seu corpo é coberto de penas. Vocês sabiam que a ave mais pesada do mundo é o avestruz? É normal que esta ave não consiga voar, tadinho. Uma ave que voa muito bem é a águia. Ela é tão rápida e incrível. Os répteis é o próximo grupo da lista. São animais ovíparos, ou seja, nascem de ovos. Seu corpo é coberto por escamas muito duras e suas patas são bem curtas, ou inclusive não têm patas, como é o caso das cobras. Alguns répteis têm casco, como é o caso das tartarugas e jabutis. São animais de sangue frio. Respiram pelos pulmões. Costumam viver em lugares quentes e é difícil vê-los no inverno. Vocês sabiam que os répteis são os animais que podem viver mais tempo? A tartaruga, por exemplo, pode chegar a viver até 100 anos. Chegou a vez dos anfíbios. Os anfíbios são animais ovíparos, ou seja, eles nascem de ovos. As crias nascem na água e respiram por brânquias. Quando crescem, podem viver tanto na terra quanto na água. São animais que respiram pelos pulmões. Têm a pele lisa e úmida. São animais de sangue frio, ou seja, a sua temperatura varia de acordo com o ambiente. Vocês sabiam que os anfíbios são os únicos animais vertebrados que, quando nascem, têm cauda e vivem na água? Outra curiosidade é que, quando eles vão crescendo, crescem também em 4 patas e, assim, vivem na terra. Essa mudança se chama metamorfose. Os animais invertebrados se dividem em muitos grupos. Conheceremos um pouco sobre alguns deles: insetos, moluscos e crustáceos. Os insetos constituem o grupo de animais com maior número de espécies existentes. Alguns representantes são muito conhecidos, tais como os besouros, borboletas, mosquitos, abelhas, vespas, moscas, formigas, entre outros. Algumas características dos insetos é que eles têm asas, nascem de ovos e dominam praticamente todos os ambientes do planeta. Vamos conhecer um pouco sobre os moluscos. Os moluscos são muito diferentes entre eles, mas têm muitas características em comum. O seu corpo é mole e às vezes é protegido por uma concha, outras vezes não. Os moluscos são animais ovíparos, ou seja, eles põem ovos. Além dos animais que nós estudamos, existem também muitos outros invertebrados, como é o caso das esponjas marinhas. Vamos conhecer um pouco sobre os crustáceos. Eles se destacam por apresentarem uma camada bem dura em seu corpo. São encontrados em ambiente aquático, marinho e de água doce, e em ambiente terrestre. Os crustáceos são um grupo bastante diversificado, sendo difícil encontrar características que permitam uma descrição típica desses animais. Alguns exemplos são o camarão, o siri, o caranguejo e a lagosta. Que bom que você aprendeu tudo! Agora nós vamos exercitar. Vamos fazer um teste rapidinho para saber se você aprendeu alguns animais vertebrados e invertebrados. Quero só ver. O peixe. Vertebrado. O caranguejo.
Invertebrado. O cachorro. Vertebrado. O pássaro. Vertebrado. O camarão. Invertebrado. E por último, a estrela do mar. Invertebrado. Parabéns! Mil beijos para você. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau!